Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para trazermos mais uma palavra a respeito dos costumes cristãos, dos quais nós nunca devemos nos envergonhar. Nós já falamos sobre o costume que os cristãos têm de se denominarem crentes, porque nós cremos no Senhor Jesus, cremos no Evangelho, então nós somos crentes. Nós vimos o costume de chamar uns aos outros de irmãos, e hoje nós vamos ver o costume de saudar uns aos outros com a paz. É certo que tem cristãos que dizem a paz de Deus. Está errado? Não, está certo. Outros dizem a paz de Cristo. Correto? E muitos dizem a paz do Senhor. Está ótimo, está correto também. O importante é a paz. E nós vemos que este é um costume que nós aprendemos com os apóstolos, com os discípulos do nosso Senhor. Nós aprendemos com o Novo Testamento, com as Escrituras. Veja o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz sempre está presente nas saudações dos apóstolos. Eu citei um exemplo só, mas se o irmão ou a irmã for no início de cada carta, e muitas vezes no final também, você vai encontrar a saudação com a paz. Por exemplo, 1 Pedro 5,14, no final da carta do apóstolo Pedro, nós vimos o início da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora nós vamos ver o final da carta do apóstolo Pedro. Ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Olha aí, o final da carta. Paz seja com todos vós. Em Efésios 6:23, nós vemos o seguinte. Deixe-me abrir aqui em Efésios 6:23. Está escrito assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sempre nas saudações existe a palavra graça, misericórdia, amor, fé, mas a paz é a que está praticamente em todas as saudações que nós vemos aqui. A paz. Em Lucas 10:5, Jesus tinha dado uma ordem, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Em Lucas 10:5. E eu vou ler aqui para você, meu irmão, minha irmã. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Olha aí, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz e não voltará para vós. Nosso Senhor Jesus, ele deu uma ordem para que os discípulos chegassem e dissessem a paz. E para terminar aqui, eu vou mostrar para você, meu irmão,
minha irmã, no Evangelho de João, capítulo 20, Jesus ele vai dizer: a paz seja convosco 3 vezes. Interessante, né? 3 vezes. João capítulo 20, 19. Vamos ler. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? A primeira vez que ele falou: a paz seja convosco. Vamos para a segunda. Ainda no capítulo 19, no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Segunda vez que Jesus diz: paz seja convosco. Agora, algum tempo depois, alguns dias depois, Jesus se apresenta no meio dos discípulos de novo e olha, vamos ler. João capítulo 20, 26, diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Olha aí, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa, não é verdade? Jesus dizendo: paz seja convosco, é o nosso maior exemplo. Sabe por que é importante nós meditarmos nisso, falarmos esses assuntos? Porque existem denominações aí que são consideradas cristãs, evangélicas, que usam o nome de Jesus, usam o nome igreja, e eles têm vergonha de dizer que são crentes, de saudar com a paz do Senhor e de chamar uns aos outros de irmãos. Eles têm vergonha. Você pode ver que muitas vezes nós vemos pregadores, pastores pregando, e no momento quando eles se dirigem ali para os cristãos, para os seus ouvintes, para a igreja, eles não dizem assim: amém, irmãos, amém, amados, meus amados, meus irmãos. Eles dizem assim: amém, pessoal, amém, gente. Ora, meu irmão, minha irmã, o que é isso senão se envergonhar de um costume tão abençoado, né? Costume lindo de nos considerarmos uns aos outros irmãos. Não é verdade? Então, veja que nesses últimos 3 vídeos eu mostrei para você, ou seja, a palavra de Deus mostrou para nós que estes costumes são costumes criados pelos primeiros discípulos, pelo Senhor Jesus. Nós vimos no áudio passado que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por que nós vamos nos envergonhar? De repente alguém pode dizer assim: pastor Elias, é porque no meio dos crentes há muito mau exemplo, no meio das igrejas tem tanto mau exemplo, então estas igrejas mais novas, elas não querem ser identificadas com estas igrejas nas quais já aconteceram tantos escândalos. Ora, meu irmão, minha irmã, na igreja primitiva também aconteceram escândalos também, aconteceram problemas, né? Leia as 7 cartas do Apocalipse, veja que ali no meio da igreja tinha os nicolaítas, tinha os falsos apóstolos, tinha a sinagoga de Satanás, tinha uma profetisa falsa chamada Jezabel, havia prostituição, havia tanto mau exemplo. E por causa dos maus exemplos, nós vamos mudar os bons costumes? De maneira alguma. Eu sigo a Bíblia.
eu sigo o que está escrito aqui. E que você que está me assistindo também venha seguir o que está escrito aqui. Se o costume ele é visto aqui, vamos adotá-lo. Obviamente que existem costumes, como o costume do ósculo santo, que era um costume da época dos apóstolos. Mas esse costume, ele é substituído pelo aperto de mão no nosso país. No nosso país, pelo menos aqui, por exemplo, em Minas Gerais. Ninguém vai cumprimentar ao outro com ósculo, com beijo. Lá no Oriente, eles têm esse costume em alguns lugares até hoje. Então nós não adotamos o costume do ósculo santo, mas apertamos a mão. Ele é substituído pelo aperto de mão. Mas qual a justificativa para mudar a paz do Senhor, dizer a paz do Senhor? Qual a justificativa para mudar, ser chamado de crente? Qual a justificativa, ao invés de chamar irmão José, irmã Maria, chamar Dona Maria, seu José, ou senhor José? Qual a justificativa? Compreende, meu irmão, minha irmã, que há costumes que são mudados por vergonha? Por vergonha, há costumes que são mudados porque se envergonham de bons costumes. O ósculo santo, nós mudamos para o aperto de mão por causa da nossa cultura. Porque se nós formos usar o ósculo santo, não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Aqui, pelo menos aqui, eu não sei, talvez no Rio de Janeiro seja mais fácil, né? O pessoal aceitar esse costume, mas aqui, pelo menos aqui em Minas Gerais, aqui, norte de Minas, centro de Minas aqui, ninguém tem esse costume. Não há esse costume de se cumprimentar com beijo. Isso pegaria muito mal. Isso seria um escândalo aqui na nossa região. Então nós substituímos pelo aperto de mão. Assim como também naquela época havia o costume de se usar túnica, mas hoje nós usamos gravata, paletó, camisa social, calça social, não é verdade? Calça jeans. Não havia calça jeans naquela época, calça social, havia túnica. Hoje não dá para andar de túnica. Nós não vamos só porque eles andavam de túnica, nós vamos andar de túnica. Então há justificativa para mudar certos costumes. Mas bons costumes, como esses 3 que nós vimos nos últimos vídeos, por que mudar? Não é verdade? Chamar de irmão, dar a paz do Senhor, se denominar crente. Nós somos crentes mesmo. Nós somos irmãos e eu termino dizendo que a paz do Senhor seja contigo. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.